ao Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus. Eu sou. Cantem os povos ao Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus. Eu sou. Se eu pudesse explicar ao mundo as palavras não poderiam expressar o teu poder, o teu imutável amor. Falar de quem foi, que é e sempre será Deus. Cantem os povos ao Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus. Eu sou. Como poderia me calar depois de o conhecer, meu Deus? Será que alguém poderá entender o teu querer, tua graça e o teu favor? Aquele que foi, que é e sempre será Deus. Cantem os povos ao Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus. Eu sou. Teu entendimento não se pode medir. Desde o princípio anuncia o que há de vir. Virá um dia em que a verdade se revelará e sua glória nesse mundo contemplarão. Senhor, a Ele o louvor, a majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro eu sou. Você me pôs, me deixou pra depois. Eu nunca deixei
resistir. Cê lembra que por amor morri? E ontem mesmo eu te vi correndo atrás do que não é o que eu preparei. Meu filho, eu não errei. Ontem mesmo eu te vi correndo atrás do que não é o que eu preparei. Meu filho, eu não errei. Entenda que eu te quero aqui, meu bem, e é pro seu bem que eu estou chamando outra vez. Vem, deixa eu te cuidar, deixa eu falar, deixa eu mostrar pra onde deve ir. Eu sei de onde vem, eu sei que medos tem. Lembra quem eu sou, lembro que eu já fiz. Meu filho, eu te formei. Quem te fala, Deus, eu sou Deus. Senhor, fui eu que errei, andei perdido, sei. Desculpe, eu te feri, devia estar aqui. Eu sinto teu amor, eu sei do teu poder. Tu és perfeito, Deus. Quem te fala agora, eu sou teu. Oi, gente, tudo bom? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar aqui um pouco do que eu tô vivendo nessa temporada. E dizer que quando eu aceitei, depois eu parei e pensei, eu falei, caraca, como que eu vou compartilhar tudo isso? Nem eu tô entendendo o que eu tô vivendo. E aí eu orei, pedi direcionamento pra Deus, né? Tipo, o que eu vou falar? E ele falou pra mim, lê o começo da história de Abrão. E eu fiquei tipo, mas o que Abrão tem a ver com a minha vida, né? Como que eu posso linkar minha vida com a dele? E a hora que eu fui ler, realmente ele conseguiu de alguma forma. E é isso ele também faz, uma das coisas que ele faz. Ele usa a palavra dele pra exemplificar aquilo que a gente tá vivendo. Então, lê a Bíblia, viu? Porque às vezes alguma explicação ali pro momento que você tá vivendo tá escrito ali. Então vamos lá. A história de Abrão começa em Gênesis, no capítulo 11, e conta toda a genealogia. Abrão, ele era filho de Terá, e ele tinha mais 2 irmãos, e, se você não sabia, Abrão é tio de Ló. Sim, Ló, aquela que tinha mulher que virou uma estátua de sal, o mesmo cara. Abrão era tio dele. E Terá, uma hora ele decide sair da cidade onde ele morava, sair lá de Ur, dos caldeus, e ir pra Canaã. Mas chega em Harã, que é uma cidade ali no meio desse caminho, ele fala, não, vamos parar aqui mesmo, vamos parar aqui em Harã. Sendo que a parada final dele era Canaã, mas ele parou em Harã. E no versículo 1 do capítulo 12, ele fala assim, então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Muitas vezes nós, filhos, nós vamos além do que os nossos pais foram, assim como os nossos pais foram além do que os pais dele foram, né? Então, às vezes você tem um sonho de se formar numa faculdade de medicina, ou ser um grande advogado, ou sei lá qual é o teu sonho, sabe? Ou você quer ser um pastor, você quer ser um missionário, mas ninguém na tua família foi, ninguém conquistou aquilo, né? Ninguém chegou até Canaã na sua família. Mas às vezes Deus chama a gente pra realmente ir além daquilo que a nossa família às vezes vive, sabe?
para fazer algo muito diferente. Isso pode ser um pouco assustador mesmo, né? Tipo, ninguém na minha família fez faculdade de medicina, como que eu vou fazer? Mas às vezes Deus usa isso para nos mostrar alguma coisa, né? E foi isso, Deus chegou pra Abraão e falou assim, cara, eu quero que você saia da tua casa, do teu conforto e vá pra uma cidade que eu vou te mostrar. E aí, Deus sempre dá uma promessa pra gente. Por que que você tá falando isso? Por que você tá me chamando pra fazer alguma coisa? A promessa de Abraão foi no versículo 2 e 3 do capítulo 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, toda vez que Deus nos chama, Ele garante que Ele vai cuidar da gente. Ele fala assim, cara, eu tenho planos incríveis pra você. Vamos aí. E comigo foi assim também. Quando Deus me chamou, eu recebi um versículo que é Jeremias 29:11, ele é bem famoso. É aquele que fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. E primeiro ele me chamou para fazer uma escola missionária. Ele me chamou para sair da casa dos meus pais e ir para um lugar onde ele iria me mostrar. E em cima disso ele falou assim, porque os planos que eu tenho para você são muito maiores. Mesmo eu não fazendo ideia de quais eram os planos dele. Eu sabia que eram planos de prosperar, de futuro e de esperança. Então eram planos bons. E nós, como os filhos, né? Às vezes Deus está te chamando para fazer alguma coisa, para fazer alguma faculdade específica, ou Ele está te chamando para algo específico na tua vida. Qual que é o nosso papel nisso tudo? No versículo 4 do capítulo 12, logo no comecinho fala assim, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. O nosso papel é obedecer. No alfabeto, na verdade nem existe alfabeto na língua de Deus. Para Ele não existe A, B, C, D, E. Ele tem um plano e é o plano perfeito. A gente que coloca, ai, mas isso não der errado, eu vou fazer isso. Ah, mas se isso der errado, eu vou fazer aquilo. Ah, mas para Deus isso não existe. Ele tem plano perfeito para a vida de cada pessoa, propósitos perfeitos para a vida de cada pessoa. O mais legal é que o meu propósito, os planos de Deus para mim são diferentes de vocês. Não é porque eu tô fazendo uma escola missionária que você tem que fazer, não é porque sua mãe ou sua irmã ou, sei lá, alguém da tua família fez uma faculdade que você precisa fazer. Às vezes Deus tá te chamando para uma coisa totalmente diferente. E isso não tem problema. Então ele me chamou e eu falei assim, ok, o que eu devo fazer então, a partir de agora? Recebi essa palavra, tenho essa vontade de ser missionária, ele me chamou para viver essa temporada, tenho essa palavra de planos bons para minha vida, o que eu devo fazer agora? No versículo 6, aí do capítulo 12 mesmo, ele fala assim, Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Então ele saiu da cidade dele e foi fazer algo, ele foi em busca de algo. Então se Deus está te chamando para alguma coisa, não fica sentado esperando cair do céu. Vai se preparar para aquilo, sabe? Se ele tá falando, você precisa, sei lá, fazer uma faculdade de medicina, vai estudar para passar no vestibular. Tô te chamando para você ser uma missionária, vai pesquisar as escolas, os treinamentos, coisas, sabe? Base para você poder ajudar. Se Deus tá te chamando, sei lá, para fazer, sei lá, qualquer coisa, sabe? Se especializa, não fique parado, sai da tua cidade, sai do teu conforto e vai atrás daquilo, né? E aí no versículo 7 fala assim, o Senhor apareceu a Abrão quando ele chegou nesse lugar e disse, a sua descendência darei essa terra. Então Abrão chegou na cidade que Deus lhe mostraria, né? Que falava lá no versículo 1. E eu de repente achei essa escola. Falei, nossa, essa aqui que eu vou fazer. Achei a terra, é esse lugar que eu vou. E eu falei, ai que legal, muito feliz aqui, eu tava super feliz. E a gente precisa acreditar quando Deus fala, é esse lugar que você deveria estar, mesmo que às vezes seja difícil ou às vezes não seja do jeito que a gente quis. Lembra lá, os planos que ele tem é de prosperar, de futuro e de esperança. Então o plano dele é muito melhor. Então Abraão chegou na cidade, na terra que Deus mostrou pra ele. Eu cheguei na escola, no lugar em que Deus tinha me direcionado pra estar. E eu passei aqui 21 dias. E foram 21 dias incríveis. Abraão chegou ali, como Deus falou pra ele, é aqui que você tem que estar, essa cidade, esse lugar eu vou dar pra você.
termina no versículo 7. Abrão construiu ali um altar de dedicação ao Senhor, que lhe havia aparecido. E quando eu cheguei aqui na minha escola, o que eu mais aprendi foi a construir um altar de adoração. Assim como Abrão construiu, eu aprendi a construir um altar de adoração. E o altar de adoração está dentro de mim. Onde quer que eu vou, eu posso levar esse altar de adoração, porque é o meu coração, a minha vida. Então eu aprendi isso nesses 21 dias, a construir um relacionamento íntimo com Jesus e a conhecer o Pai e o Espírito Santo de outras formas, né? Então isso foram uma das coisas que eu aprendi aqui nesses 21 dias que eu vim aqui em fevereiro, março. Aí a gente chega no versículo 10 da história de Abrão, que fala assim: houve fome naquela terra. Tava tudo bem, ele chegou onde Deus tinha mostrado para ele, porém houve uma fome naquela terra. Eu cheguei aqui na minha escola, fiquei 21 dias aqui, de repente a gente teve uma reunião e tinha uma pandemia, não era uma fome, mas era uma pandemia. Putz, e agora? E agora? O que fazer, sabe? Chegou um momento em que a gente precisou voltar para nossa casa, que a gente teve que interromper esse lugar, porque chegou uma dificuldade. E nesse momento, qual que é o nosso posicionamento? A gente tem que prestar muita atenção como a gente lida com a fome, quando a gente lida com uma tribulação que chega na nossa vida, sabe? A gente pode aprender muito com Abrão. Abrão, a gente tem que entender, na verdade, que quando Deus promete, Ele vai cumprir. Quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele vai prover tudo. Vocês prestaram atenção que Abrão saiu da casa dele porque Deus ordenou. Ele construiu um altar de adoração porque Deus falou para ele que ali era o lugar de adoração. Houve uma fome. O que vem depois disso fala assim: e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Nem Deus não chegou para ele e falou assim: Abrão, vai para o Egito. Ele foi por conta própria. E muitas vezes a gente, nas nossas tribulações, na nossa dificuldade, a gente faz coisas por conta própria. Eu não sei nem quantas vezes durante a pandemia eu tentei dar o meu jeitinho. Ah, Deus, sei lá, eu faço isso amanhã. Ah, depois eu faço. Ah, e quando a pandemia acabar. Ah, e pra mim o ano já acabou. Não tem mais nada pra fazer aqui, já acabou o ano. Né? Sei lá, 7 meses já em casa, não tem mais nada pra fazer. E qual que é a nossa atitude perante as tribulações, sabe? A gente tem que pensar muito nisso. Será que a gente vai pro Egito, muitas vezes, sem a ordem de Deus? Ou a gente permanece no: esta é a terra que eu vou dar pra sua geração, pra sua descendência? Sabe, quando Deus chama a gente, quando Ele direciona, Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas será que a gente tá indo pro Egito? Mas Lívia, o Egito tinha comida, né? Ele continua falando que o Egito tinha comida. Mas sabe quando a gente reconhece que a gente tá indo pro Egito? Quando a gente tem que dar o nosso jeitinho. Porque fala aqui, ó, no versículo 11. Vou ler só a parte que o Abrão fala. Bem sei que você é bonita. Ele tá falando pra Sarai. A Sarai era a mulher dele, muito bonita. Ele falou assim: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a minha mulher. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é a minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. A gente sabe que a gente está indo para o Egito quando a gente tem que dar o nosso jeitinho, quando a gente tem que fazer muito além dos nossos esforços, sabe? Abrão, ele teve que mentir. Ele falou assim: Sara, não fala que você é minha mulher, porque senão a gente vai morrer. Fala que você é minha irmã e enfim. Então, o problema do Egito é esse: a gente sai da rota, a gente vai pro plano B, que nunca existiu. E a gente, muitas vezes, perde o foco, a gente cria outras estratégias, né? E eu, durante a quarentena, vivi muitos momentos de ir até o Egito. Mas Deus, Ele é tão incrível, ó. No versículo 16, fala assim: depois que a Sarai mentiu, né? Falou que era irmã, ela foi pra casa lá do faraó, enfim. E fala no 16: ele tratou bem a Abrão por causa de Sarai, por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Deus é tão bom, a graça dele é tão boa, que mesmo quando a gente vai pro Egito,
mesmo quando a gente dá o nosso jeitinho, nós somos abençoados. Mas o problema do Egito é que ele recebeu alguns bois, alguns jumentos e jumentas, alguns servos e servas, sendo que lá ele tinha uma terra inteira para ele. Ele não precisava viver de migalha, ele tinha uma terra toda para ele. Esse é o problema do Egito. Muitas vezes Deus vai nos abençoar, porque Ele é o nosso Pai e Ele nos ama, mas a gente vive vivendo, às vezes a gente vive de migalha, sendo que Deus tem muito mais pra gente, Ele tem uma terra inteira pra gente. E aí veio uma praga, né? Veio uma doença muito forte sobre a família do faraó, porque afinal de contas eles cometeram um erro gigante, né? De possuir a Sara, mas eles não sabiam. E aí eles viraram pra Abrão e falaram assim, eu quero que vocês vão embora daqui, não quero mais você aqui, vai embora daqui, porque, né? Tipo, por que você me fez passar por tudo isso? Esse é o problema do Egito, é a gente receber migalha, sendo que a gente tinha algo muito maior. E a gente sempre dá errado. Quando a gente faz do nosso jeito, sempre dá errado. Porque nós não somos Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer lá no futuro. Então sempre vai dar errado. Por isso que o plano dele é perfeito. A gente sempre tem que se mover através de uma palavra de Deus. Quando ele dá o direcionamento, né? A gente que vai simplesmente levando a nossa vida. Tudo na nossa vida que a gente faz. Nós devemos perguntar para o Senhor, Deus, eu posso fazer isso aqui? Isso aqui vai agregar alguma coisa? E a gente pode falar disso em algum outro momento também, porque senão fica muita coisa. Mas vamos lá. Então aí, no final do capítulo 12, no versículo 20, fala: a seguir, Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com a sua mulher e com tudo que possuía. Então no Egito a gente recebe coisas, mas a gente leva isso pra nossa vida, né? E porque Deus é bom, mas ele já tinha uma terra, mas tudo bem. E vamos lá, vamos continuar. E Abrão voltou. Ele saiu do Egito e ele voltou para aquele monte onde Deus falou, é aqui que eu vou dar para sua descendência. Ele voltou para onde ele estava, porque esse é Deus, ele nos traz de volta quando a gente reconhece que nós erramos no Egito, que a gente aceitou menos do que a gente deveria, que a gente agiu da nossa forma. A gente é expulso daquele Egito porque aquele lugar não pertence a nós, mas Deus nos traz de volta para casa. Então ele voltou ali para aquela terra. E chegou um momento em que Abrão estava com Ló, e os dois estavam com muita coisa, muitos jumentos, muitos servos, muitas pessoas, muitos animais, muita coisa. Os dois estavam muito ricos. E Abrão falou assim, cara, mano, acho que não vai rolar nós dois ficarmos aqui. E pra contextualizar onde eu tô no meu testemunho, eu passei a quarentena, eu fiquei na quarentena e foi muito difícil. Assim, tenho certeza que pra você também não foi fácil, né? Não foi fácil pra ninguém. E eu muitas vezes questionei a Deus, eu falei, mas Deus, como assim? Uma pandemia agora, né? Você me chamou, por que eu tô aqui? Só que a gente não vê às vezes os processos que a gente está passando, né? Como Deus ele pode mudar todas as coisas. E por mais difícil que tenha sido minha pandemia, foi um momento muito maravilhoso com a minha família. Sério, eu agradeço muito a Deus por esse momento que eu tive com a minha família, de ter que ficar em casa com eles o dia inteiro. Foi um momento em que a gente se reaproximou muito, graças a Deus, e foi incrível, apesar de difícil. Mas chegou um momento em que apareceu Ló com muita coisa e Abrão com muita coisa. Abrão virou pra ele e falou assim, Ló, a gente não pode mais ficar junto, você tem que ir pra um lado e eu tenho que ir pro outro, porque a gente tem coisas muito diferentes, né? Você tem muita coisa, eu tenho muita coisa, não tem como a gente ficar no mesmo lugar, porque é muita coisa. E como isso foi encaixado no meu testemunho, chegou um momento em que a minha escola ela deu 2 opções de fazer online ou daqui 2 anos, né? Até 2 anos, ou ano que vem ou no outro ano. E chegou o momento de eu virar pro meu Ló e falar assim, meu Deus, são 2 coisas com muita coisa. Fazer o online é de um jeito, carrega muita coisa, né? Será que a internet vai funcionar? Será que eu vou realmente absorver e conseguir adquirir tudo que eu adquiriria se fosse ao vivo, né? Como será que vai ser? E o outro também carregava muita coisa, né? Tipo, só ano que vem, o que eu vou fazer até lá? Será que é pra eu estar lá? E isso é muito difícil.
Mas Abrão, ele vira pro Ló e fala assim, olha, se você for pra direita, eu vou pra esquerda. A decisão que você tiver, que você tomar, eu vou fazer o oposto. E Ló, ele olhou pra direita dele e ele viu um campo verde com um rio lindo, maravilhoso. Ele falou assim, nossa, é aqui que eu vou. Eu vou pra esse lugar, porque ele é lindo. E eu olhava pra escola daqui 2 anos, eu falava, nossa, isso aqui é muito melhor pra mim. É muito melhor pra mim, porque, cara, isso aqui é, né, tipo, eu posso ficar aqui o resto desse ano e aí, né, ano que vem eu termino, guardo mais dinheiro. Mas o que Ló não sabia é que aquela região era de Sodoma, onde foi destruído alguns anos depois. Por isso, mais uma vez, eu reafirmo de que qualquer momento que a gente precisa tomar uma decisão importante na nossa vida, a gente precisa perguntar para Deus, porque Ele já sabe o que aconteceria lá no futuro. Então, se eu fosse pelo meu impulso, pelas minhas emoções, provavelmente eu teria deixado para mais pra frente, porque era mais seguro aos meus olhos. Mas eu não sabia o que aconteceria no futuro. Então a gente tem que sentar e falar, Deus, o que eu faço? Pra onde eu vou? O que eu faço? E eu fiz isso, eu sentei e falei assim, Deus, foi muito difícil, gente, não vai achando que foi fácil, assim, foi uma luta mesmo, foi bem complicado, assim, na minha mente, sabe, de eu sentar e entender o que Deus estava tentando me dizer, se eu devia fazer o online, se eu devia deixar pra depois. E ele me direcionou, ele falou assim, não, Lívia, eu quero que você faça um online, eu quero que você continue essa escola, por mais difícil que possa parecer fazer online. E eu falei, ok. E o que a gente faz com o nosso Ló? Ló, ele escolheu ir para esse lado. Abrão, ele virou as costas e foi pro outro. Eu decidi fazer a escola agora online. Eu virei as costas para a decisão de deixar pro ano que vem. Para a decisão de deixar ano que vem. Eu não posso ficar remoendo. Quando Deus me direciona, eu não fico remoendo a minha escolha. Se Deus está falando para você escolher o A, mas você achava que o B ia ser melhor, cara, vai no A, porque o plano dele é perfeito. Mas para de pensar no B, joga isso aqui fora, sabe? E foi isso que ele fez comigo. E eu decidi optar por... Optar não, né? Obedecer a continuar a minha aula, a minha escola online. E foi incrível, foi um momento de muito crescimento, as aulas online. Muita correria, muito cansativo, mas ao mesmo tempo sensacional. Foi onde eu aprendi muito, eu cresci muito, amadureci muito na fé e mentalmente de todas as formas. E foi incrível, assim, todos os alunos que continuaram se surpreenderam com a forma, sabe, que foi a escola online. E depois que Abrão, para terminar a história, ele virou pra Ló e falou, né, meu, decide aí, direita ou esquerda? Direita, então beleza, eu vou pra esquerda. Depois que eu decidi isso, depois que ele decidiu e se afastou, né, tipo, cada um foi pra um lado, vem o final do capítulo 13, que fala assim, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Quando eu decidi por fazer a escola online e tive as aulas online, foi o que eu falei, foi surreal. Eu não esperava que fosse ser tão forte, tão incrível do jeito que foram as aulas online. E Deus honrou muito mais. A primeira promessa de Abrão foi meio vaga, quando ele obedeceu e perseverou e se livrou dos lós, que ele decidiu, tomou por direcionamento o que fazer. Deus o abençoou ainda mais. E graças a Deus, Deus tem me abençoado através dessa escola, tem abençoado os outros alunos com certeza também. A gente voltou presencialmente
E tá sendo também um momento muito incrível, onde Deus tem mostrado a fidelidade dele. Nós estamos com todas as medidas de precaução e tá sendo muito incrível ver isso também, sabe? As pessoas realmente se esforçando para manter esse respeito, sabe? De distância. A gente vive de máscara. Não é uma realidade da qual não é um pasto verde, né? Uma terra verde com um rio maravilhoso. Não é uma realidade em que a gente olha e fala assim, uau, que lindo! Mas é o plano perfeito de Deus para essa temporada da minha vida. E eu estou muito feliz, quero deixar isso muito claro, que está sendo realmente uma temporada que eu sempre sonhei, mas nunca imaginei que fosse. Deus realmente está indo além das expectativas. Então, se as suas expectativas para o seu futuro, se as suas expectativas para os seus planos estão pequenos, sabe? Se a única coisa é você quer se formar numa faculdade de medicina para ser um médico e ganhar bastante dinheiro, cara, você está pensando muito pequeno, sabe? Se o seu plano sei lá, não sei qual é o plano da tua vida, sabe? Mas vai diante de Jesus, vai diante de Deus e fala assim, Deus, me mostra o seu plano, me mostra o plano de prosperar, um plano de esperança, um plano de futuro, qual faculdade você quer que eu faça, qual emprego você quer que eu aceite, esse ou esse, abra as portas para os empregos que você quer que eu aceite, sabe? Onde eu posso fazer a diferença, onde eu posso amadurecer de todas as formas, sabe? E sempre, permaneça sempre no plano único, que é o de Deus, porque são planos de prosperar, são planos de amor, esperança e de futuro. E Ele é Deus. Ele sabe se para onde você tá indo é Sodoma ou é Canaã. Ele sabe se essa é a terra da sua descendência ou se é o Egito. E Ele não quer que você viva no Egito. Ele quer te dar uma terra só sua. Mas você precisa já chegar a Ele, entrar nos planos dEle, obedecer aquilo que Ele tá te pedindo. E isso foi basicamente o que eu vivi nesse ano. E eu espero que tenha abençoado vocês. Desculpa aí se ficou um pouco confuso, mas é isso aí, galera. Eu quero só orar pra gente terminar. E é isso. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem reescrito a minha história. Eu te agradeço, Pai, porque nenhuma glória é minha, mas é toda tua, Senhor. É somente o teu nome. Eu peço pela vida de cada pessoa que me ouviu, cada pessoa que acompanhou essa reunião até agora. Deus abençoe a vida dela, a vida dessa pessoa, Senhor, dê a ela direcionamento, dê a ela, Senhor, planos maiores para a vida dela, Senhor, se ela tem pensado pequeno, que os planos dela sejam maiores e sejam os seus planos, Senhor. Mostra a cada uma das pessoas que estão te buscando os planos que você tem para a vida dela, Senhor, que são planos bons, planos de prosperar, planos de esperança e planos de futuro, Senhor, que eles venham confiar cada vez mais somente na tua palavra e naquilo que você tem para eles. Eu te peço e eu agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Gente, tô muito feliz, tô com muita saudade. Pena que a gente não conseguiu se encontrar na quarentena, mas vai ser muito bom toda a programação aí que ainda vai ter. Um beijo, Deus abençoe vocês e bom final de semana.